Bom, agora está chegando na parte que provavelmente é a parte mais importante de todas, é a parte que desde o começo é o que eu tinha intenção de, é a informação que eu tinha intenção de passar para vocês vocês visualizem de uma forma completa o funcionamento de um motor. Tá legal? Então, antes de eu explicar essa parte, eu quero falar uma coisa que é conhecida como inércia. O que é inércia? Inércia na física é a característica de que as coisas têm a tendência de manter a situação onde elas estão. Por exemplo, se uma coisa está parada, ela vai continuar parada para sempre, a menos que alguma força atue sobre ela. Por exemplo, você vai deixar uma caneta aqui, ela vai ficar para o resto da vida dela aqui. Até quando? Até que venha uma pessoa e pegue, até que venha um cachorro aqui e pule, entendeu? Quando que vai ficar uma bola parada no chão? Até o momento que bater um vento ou alguma coisa assim e ela se movimente. Então você precisa de uma força para tirar alguma coisa da inércia. E a inércia não é só uma coisa ficar parada, ela fica em movimento também. Então, por exemplo, você tiver num carro a 100 km por hora e passar num semáforo, num farol vermelho, você provavelmente vai bater e o acidente vai ser grande. Por quê? Porque mesmo você freando, a inércia vai dizer para o carro que ele queria continuar andando. Afinal, ele já estava andando, você vai no freio, você vai segurar. Um exemplo prático da inércia que você sente na própria pele, quando o despertador toca de manhã para você trabalhar e você quer continuar na cama. Isso é uma inércia orgânica, você quer continuar ali, mas não pode. Um exemplo prático também, o teu carro quebrou, você desceu do carro muito louco da vida e você quer empurrar ele pelo menos para ele chegar no cantinho. Tá bom? Aí você começa a tentar empurrar, você faz aquela força nervosa e o carro não sai do lugar. Aí tem duas pessoas, sempre são dois que estão passando. Quando o teu carro quebra, tem sempre duas pessoas juntas passando na rua. Aí na hora que você está tentando empurrar, esses dois vêm e tentam te ajudar a empurrar. Aí você percebe que, claro, 3 pessoas no lugar de uma, começou a empurrar. Depois que o carro começa a entrar em movimento, se essas pessoas forem embora, você consegue manter em movimento. Por quê? Porque ele já armazenou uma energia cinética ali. A energia das 3 pessoas, o potencial das 3 pessoas colocou o carro em movimento, o carro armazenou uma energia cinética e você vai só manter vai tentar manter o carro no embalo, né? Aí já vem uma lombada ou a roda pega na guia, o carro já para de novo, aí você precisa arrumar mais pessoas, tá? Então a inércia é isso. Então a inércia é o que determina, é o que rege todas as leis aqui no funcionamento do motor. Então vocês lembram quando eu contei os 4 ciclos para vocês? Admissão, compressão, explosão, escapamento? Eu não vou dizer que eu menti, mas eu omiti algumas informações propositalmente para facilitar o ciclo para vocês. Porque a gente não tinha falado sobre a inércia ainda. Tá bom? Então aqui a gente vai imaginar a borboleta de novo do motor. Eu não vou começar pelo ciclo de admissão e no final vocês vão entender o motivo. Eu vou começar pelo terceiro ciclo, o ciclo da explosão, tá? Que vai dos 360 graus aos 540. Aqui eu desenhei os 4 ciclos. Do 0, ponto morto superior é sempre aqui, ponto morto inferior. Do 0 ao 180 é o ciclo de admissão. Do 180 ao 360 é o ciclo da compressão, que é o 2. Aí ele chega aqui, eu coloquei ele por fora como se fosse um caracol, mas na verdade ele ficaria em cima, porque são duas circunferências. O terceiro é a explosão do ponto morto superior ao ponto morto inferior, e o último é a fase de escape, tá bom? Então a gente vai pegar, na verdade, a gente vai começar no 3 aqui, que é a fase de explosão. Então as duas válvulas fechadas, você vai assim, eu não vou ficar mudando o desenho para a gente não perder tempo. Você imagina as duas válvulas fechadas, o pistão aqui em cima, e aconteceu a faísca. Faísca, o que aconteceu? Combustão, reação química, aumento violento de pressão e temperatura, força do pistão para baixo. O pistão começou a descer. Ele vai descer 180 graus de curso do virabrequim. Tá bom? Eu tinha falado que quando ele chegasse aqui embaixo, a válvula de escapamento abriria. Tá bom? Mas isso não era verdade. Por quê? Porque a válvula de escapamento, ela vai abrir antes. Ela vai abrir mais ou menos quando o pistão já tiver percorrido uma boa distância aqui. Por quê? Porque o pistão já vai ter absorvido a energia da combustão e já vai ter transformado em energia mecânica.
Então todo aquele calor que está acontecendo aqui da explosão, você já pode aliviar a pressão aqui dentro. Por quê? Porque toda a energia que poderia ter sido convertida em trabalho já foi no impulso inicial que deu no pistão. A mesma coisa quando você vai pedalar a bicicleta. Você não leva o pedal até lá embaixo, até os 180 graus. Você dá uma pedalada até aqui, mais ou menos. O resto ele vai sozinho. Tá? Então você vai ficar pedalando assim. Você não vai levar o pedal até lá embaixo, senão você se cansa muito na perna. O virabrequim, apesar do pistão ter armazenado energia, ele vai levar o virabrequim lá para baixo. Mas o que acontece? Chega um determinado momento aqui do curso do pistão que você não precisa mais deixar aprisionado aqui os gases da combustão. Então antes de você atingir o ponto morto inferior aqui, que são os 540 graus, você pode abrir a válvula de escapamento. A quantidade de graus exatamente varia muito de acordo com o modelo do carro, o comando e a pretensão que você tem do motor. Mas normalmente ele vai abrir um pouco antes do ponto morto inferior. Por quê? Porque você já alivia a pressão na câmara de combustão, porque você já criou o efeito cinético que você queria. Você alivia a pressão na câmara de combustão, você já cria um fluxo de gases para cá, que são os gases de escapamento, tá bom? Então você já cria um movimento de gases nesse sentido. Uma observação que eu vou fazer agora para a gente não voltar depois. Entrou um volume de ar desse tamanho dentro do teu motor, principalmente agora que você já entende que existe uma situação que tem um vácuo, entendeu? Que ele não está admitindo a pressão atmosférica, ele está sempre abaixo da pressão atmosférica, mesmo com a borboleta completamente aberta, ele está abaixo da pressão atmosférica, tá bom? Então ele admitiu uma quantidade, um volume de ar, entendeu? E ele está eliminando pela válvula de escapamento um volume de ar muito maior. Por quê? Por causa da diferença de temperatura. Então entrou uma quantidade de ar e sai uma quantidade de ar várias vezes maior. Várias vezes maior por conta da temperatura. Então, quanto antes você conseguir aliviar essa pressão para essa temperatura, para esse gás que está num volume muito grande aqui por conta da temperatura sair, melhor, você já antecipa a limpeza da câmara de combustão. Tá? Um detalhe que é importante, mas que você só guarda a informação por enquanto. O gás está numa temperatura de 700 a 800 graus aqui da combustão. Tá bom? Ele começou você aliviou a pressão. Você abriu a válvula de escapamento e imediatamente você aliviou a pressão. Aliviando a pressão, aqui, como a combustão aconteceu aqui já está um pouco mais frio. Por incrível que pareça, você colocar a mão aqui, você fica sem a pele. Mas aqui é mais frio em relação aqui dentro. Tá bom? Quando esse gás muito quente chegar nesse lugar que está muito quente, mas ainda assim mais frio do que aqui, o que acontece? Troca calor aqui e ele ainda dá uma contraídazinha. Ele ainda diminui um pouco o volume. Então, conforme o gás de escapamento ele começa a passear pelo cano do escape, ele vai diminuindo a temperatura e de quebra o volume. Então você consegue criar uma situação, isso aí a gente pode falar um pouco mais para frente, uma situação quase de aspiração do volume da câmara do volume da câmara de combustão mais o volume do cilindro. Por quê? Porque de repente você está soltando um negócio de baixa densidade e alta temperatura aqui, ele começa a esfriar, ele começa a encolher. O próprio fato dele reduzir o volume, ele começa a criar espaço e vazão para o resto da mistura que já queimou conseguir sair por aqui. Tá bom? Então ela vai saindo. Então, primeira etapa aqui, que a gente começou pela terceira. Primeira coisa, válvula de escapamento vai abrir antes, vai abrir mais ou menos na metade do terceiro ciclo. Ela não vai abrir no ponto morto inferior, tá bom? Ela não vai abrir no ponto morto inferior. Aí o que vai acontecer? O pistão vai chegar aqui embaixo, não tem ninguém empurrando a mistura ainda. A mistura já criou um próprio caminho aqui, já criou uma própria indução, ou seja, um sentido para o gás, que na hora que o pistão chegar no ponto morto inferior, aqui, e começar a subir aqui para o 4, aí sim o pistão vai fazer um movimento mecânico de jogar o gás o gás de escape para fora mecanicamente, o que ainda restou aqui, tá bom? Então até quando que ele vai conseguir jogar esse gás de escape? Até quando ele atingir o ponto morto superior de novo. Saiu todo o gás de escape? Não, ficou ainda o quê? O volume da câmara de combustão, que a grosso modo
varia de 10 a 15% do volume total aqui admitido, como a gente já viu anteriormente. Então você tem de 10 a 15%, teoricamente, de mistura queimada, que vai continuar aqui dentro, se você não tomar uma atitude agora, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.